Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Hoje nós vamos falar sobre os aspectos do cordão de prata. Com certeza você já ouviu falar sobre o cordão de prata, né? Eu costumo dizer que é o cabo flat, né? Para quem conhece informática e computadores, que é o cabo que conecta dois componentes. No caso, os componentes que ele conecta é o nosso corpo físico e o chamado psicossoma, né? Que é um corpo que fica ali entre o corpo físico e o corpo astral. Então ele é mais ou menos um apêndice energético, que ele conduz energia entre os corpos, tanto do físico para o extrafísico, né, com o corpo astral, quanto do corpo astral para o corpo físico. Ele faz essa passagem de energia. E este intercâmbio de energia que vem de lá para cá, de cá para lá, constantemente mantém a relação entre esses dois corpos, né, porque é de lá que vem a energia vital e as informações, e daqui que vai também as informações para a nossa consciência, né, para o nosso psicossoma, para a nossa alma, para o nosso espírito. É porque o nosso corpo aqui é uma interface que interage com essa dimensão, né? É um aparelho fantástico desenvolvido por geneticistas siderais. E então ele é um grande sintonizador da nossa consciência, né? Nosso cérebro é uma espécie de antena, como nós já falamos em outros vídeos aqui no canal. A gente, na verdade, já está aqui sintonizando a consciência, da mesma forma que um rádio, né, sintoniza quem está falando. E se a gente abrir o rádio, a gente não vai encontrar o locutor lá dentro. E, como a gente sabe, de noite a gente vai para as nossas projeções, para as nossas viagens espirituais, e o nosso corpo fica aqui na Terra, né? E só que a gente não perde esta ligação, esta conexão, porque se perdesse, o corpo ele desfaleceria, né? Ele partia dessa para... Na verdade, ele ia se decomposto, o corpo biológico. Então ele precisa constantemente dessa ligação, deste interfluxo de energia, porque é de lá que vem a energia vital, que mantém a gente vivo. E como que funciona este cordão de prata, né? Que é o cabo que liga estes nossos dois corpos, né? O corpo para interagir com o mundo físico, o corpo para interagir com o mundo extrafísico. Este é uma tecnologia avançadíssima, né, dos geneticistas siderais, aos quais criaram todo o desígnio Cham, né, todo o desígnio da Terra, e ele é composto por centenas de fios, por isso que eu chamo ele de um cabo flat, né? O cabo flat tem 80 vias, esse na verdade tem muito mais do que 80 vias, ele tem uma via para cada um dos nossos centros energéticos, né, os chakras, porém não apenas dos 7 principais chakras, né, mas o nosso corpo ele tem mais de 2.000 chakras, 2.000 pontos energéticos, e ele conecta cada um destes pontos. Porém, você pode pensar, nossa, é uma ramalheira de fios, né, de cordões de luz. Porém, à medida que a gente vai se deslocando do corpo extrafísico do corpo físico, é realmente muitos fios, mas só a partir da medida que se distancia um pouquinho, já se transforma em um só cordão, né? Daí que vem o nome de um só fio, que ele fica grosso, que na verdade ele compõe todos esses demais fiozinhos que vêm de cada um dos chakras. E esses fios todos que eles vêm se juntam em um só cabo grosso, né? Ele sai aqui de trás do nosso chakra coordenador. E conforme o nosso corpo extrafísico vai se distanciando mais do corpo físico, a gente percebe que este cabo vai afinando, até que ele fica tão fino que desaparece. E ele pode ir a distâncias muito grandes sem perder a conexão. Ele não é de um composto ao qual nós estamos acostumados, porque para ele não existe paredes, não existe interferência de matéria. Muitas pessoas têm medo de que durante uma projeção, este nosso cabo pode ser cortado, alguém mal intencionado pode vir e cortar este cabo, né? Sabe-se lá quem podemos encontrar por aí. Porém, isto é impossível de acontecer, porque ele não tem nenhum tipo de ressonância, tanto com o plano físico quanto com o extrafísico, de modo que possa algo interagir com este aparato tecnológico desenvolvido. E ele, seja lá onde nossa alma estiver, ele estará com essa mesmo intercâmbio de energia entre o corpo físico e o corpo extrafísico. De forma que, se o nosso corpo físico precisar acordar instantaneamente, queira a sua consciência ou não, ela retornará para o corpo físico, porque o desígnio dela é estar na matéria. Então a elasticidade deste cabo, na verdade, é incalculável, né? Por mais longe que a pessoa esteja, né? Longe. A gente já falou sobre isso no que é as distâncias no plano extrafísico, né? Na verdade, tudo é como se fosse no mesmo lugar. Mas se a gente for colocar e analisar com a mente, existem então as distâncias. E por mais longe que esteja, não há problema nenhum neste caminho, ele transpassa todas as coisas no universo. É como mais ou menos um buraco de minhoca ele funciona, né? Que cada ponto contém um todo,
ele está, na verdade, presente em todos os lugares. Ele tem a conexão e o acesso a todos os lugares, de todos os lugares. Assim é o universo, né? E este cordão, ele utiliza essa tecnologia. E ele possui, assim, um automatismo, né? Ele funciona independente da nossa consciência. Porque queira a gente ou não, ele nos trará de volta. Quando o nosso corpo precisar nos mexer, ou até mesmo se você comeu demais, ele fica puxando a gente e faz com que a gente não consiga ir muito longe, permanecendo nas regiões de sombras da consciência, que é juntinho com essas nossas aqui, né, com o mundo físico que a gente chama, é juntinho. Então é por isso que quando a gente come bastante, às vezes a gente tem pesadelo, porque não conseguimos ter um desprendimento muito bom através deste cordão e ele fica nos puxando. É muito comum acontecer das pessoas que pela primeira vez fazem projeção, ou quando a projeção foi involuntária e a pessoa se viu consciente no extrafísico, as primeiras vezes é comum a gente não conseguir ir muito longe do nosso corpo. Muito longe, que eu digo, é dentro da casa mesmo. Atravessar a sala, às vezes a gente não consegue, porque a gente acaba sendo puxado pela cabeça. A gente não consegue ir mais, porque o cordão de prata está nos puxando. E a gente vai indo mais pra perto do corpo e parece que ele não deixa a gente ir mais. Isso é muito comum nas primeiras vezes, porque a gente ainda não está acostumado, ainda está muita relação entre o corpo físico e o extrafísico, não desprendeu bem este cordão, o psicossoma, né? E logo antes da gente ir para o plano extrafísico, né, seja em projeção consciente ou não, esse cordão de prata, na verdade, ele se aglomera de uma forma de uma cúpula energética em volta de nós, ele cresce com essas centenas de microcordões, né? Ele expande até 4 metros em direção a todas as direções, antes de se desprender e virar este fio. Então é isso que geralmente causa as catalepsias projetivas ou coisas do tipo. E da mesma forma, essa energia que cria em volta do ser dormindo é uma cúpula protetora intrínseca, impenetrável. E por isso também a gente não deve ter medo de que alguém se aposse do nosso corpo quando nós não estamos lá. Veja que fantástico, veja como os seres eles pensam em absolutamente tudo. É óbvio, né? Bom, pessoal, eu só queria falar hoje um pouco mais sobre esses aspectos desse cordão de prata, deste item maravilhoso que permite a nossa experiência no mundo da matéria. Desejo que você esteja com a presença. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço. Até mais.